Olá, gente, saudações, um abraço para todos vocês. Aqui Jair Eduardo, editor do Pitoco, tutor, criador, dono do cachorro sem dono, que sou eu. Faz 28 anos, né? Estamos com a edição desta sexta-feira. Quando digo desta sexta-feira, falo 9 de maio de 2025. Estou trazendo aqui o ingresso da Copavel com muita força na produção e na exportação, inclusive, da tilápia. Lógico, a exportação é um canal que a cooperativa já tem para mais de 50 países, e o da tilápia, especificamente, está sendo edificado agora. Para isso precisa aumentar a produção. Se está em 20 mil, vai para 40 mil peixes dia, logo, logo isso dobra, vai para 80 mil peixes por dia, veja que número impressionante, não é? E aí sim, aí tem os canais de exportação para o oeste do Paraná continuar alimentando com proteína, com aquilo que o ex-presidente de Itaipu, por 14 anos, presidente de Itaipu, o Samek, ele dizia que o frango é uma espiga de milho com asa. É, é a transformação do grão em proteína, agregando valor ao produto, ou no grão a tilápia, agregando e exportando. É mais ou menos o que o chinês faz, né? O chinês ele não compra a soja moída. Não, ele quer a soja inteira. Por quê? Porque ele quer processar e gerar emprego lá na China. Esse é o jogo. Esse é o jogo que cada um dos países faz. Então eu trago aqui uma entrevista com o Dilvo Grolli, vou mostrar a capa do jornal para vocês. Essa foto foi feita num supermercado da cidade, para mostrar que o produto está lá e quais são as nuances da produção da tilápia. Tem muita informação aqui, viu, gente? Para dar uma noção breve para vocês. O frango e o suíno, ou do frango e do suíno, aproveita-se 74% a 75% no processamento, né? Na tilápia é pouquinho mais de 30%, 33%, porque é o filezinho. É o filé da tilápia que se aproveita, né? E não existe um robô ainda para fazer isso. Isso é feito pelos sapiens, pelas mãos humanas. E um dos gargalos dos frigoríficos, você sabe qual é? É o apagão de mão de obra. Olha, gente, se tirar o haitiano e o venezuelano de Cascavel, não tem mais operador de caixa no domingo no supermercado, aí não tem o terceiro turno da madrugada no frigorífico. Não tem, porque não tem. Ora, são 2.000 estrangeiros trabalhando hoje na Copavel. É um em cada 5, é bastante gente. Bom, passando rapidinho na edição, estamos provocando a turma do pedal. Atenção, você que usa ciclovia, você que tem um patinete, você que tem uma scooter elétrica, uma bike. Se você não ficar de olho, você vai perder os poucos espaços que já foram designados para a micromobilidade urbana. Por quê? Porque os carros querem ocupar todos os espaços. E está difícil de estabelecer novas ciclovias em Cascavel, porque simplesmente as pessoas não aceitam que se remova vagas de estacionamento. E nunca haverá vaga suficiente para carro. Nunca haverá. Olha, na frente da igreja catedral, havia um jardim lá. Havia Palmeiras Gerivá. É o que virou um grande estacionamento. É isso. Nunca haverá espaço suficiente. E a micromobilidade urbana desempenha um papel fundamental na cidade. Cada motoquinha daquela que você vê na ciclovia tirou um carro da pista congestionada. Tirou barulho, tirou fumaça, é elétrico, não é? A cidade tem que ter espaço para todo mundo. Mas se a turma do pedal não se mobilizar, vai perder até a ciclofaixa lá da Tito Mufato. Atenção, prestem atenção no que eu estou dizendo, hein, gente? Se mobilize. Por fim, aqui, quem é o político de Cascavel que tirou a camiseta, mostrou os bíceps, fazendo um carreteiro, colocou na rede social e obteve 150 mil visualizações? Gente, o que é essa tal de rede social, né? E como a gente gosta de uma fofoquinha, que coisa de louco. Tá aqui no Pitoco. Gente, com muita satisfação, eu recebo hoje o nosso artista maior, Dirceu Rosa, o homem das esculturas. Dirceu Rosa, é muito honroso para nós poder receber você aqui no Pitocast. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade de a gente explanar alguma coisa e é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero focar inicialmente em duas obras icônicas do Dirceu Rosa que vocês conhecem. Vocês enxergam quase todos os dias. Uma delas é a Santa, a padroeira da cidade, que está ali. Acabei de falar, né, no estacionamento. Não vou mais nem dizer da igreja, o estacionamento, né, porque virou tudo em estacionamento. Sempre fui crítico disso. Não me leve a mal, mas é a minha opinião, né? A opinião tem que ser respeitada.
E a outra obra é a dos pioneiros, ali na Rio de Janeiro com a Do Caxias. Duque de Caxias, exatamente, a dos pioneiros. Qual das duas foi mais desafiante para você produzir, Dirceu Rosa? Lógico que foi a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora é maior, né? Tem que ficar pendurado Tem que ficar lá. pendurado, é alta, 13,20 m. Eu tenho medo de altura. Olha só. Então, é uma obra que marcou a presença, né? É o local mais fotografado de Cascavel, né? Que leva a nossa imagem para o Brasil inteiro, para o mundo todo. E nem eu não tinha noção de quantas fotos o pessoal tira por dia ali. É brincadeira, né? Olha, Dirceu, foi bom você falar em foto. Porque eu vejo uma outra obra sua muito fotografada que as pessoas muitas vezes não percebem, mas eu estou sempre caminhando, andando de bicicleta por ali, sempre, naquela região. O Dedão, Dedão. o Dedão do Luiz Ernesto. Luiz Ernesto. O Dedão do Dirceu Rosa, né? Você esperava tanta repercussão numa obra que é aparentemente Eu sempre simples? digo que a Nossa Senhora Aparecida é o local mais fotografado. Sim, E o Dedão é o mais comentado. e o mais comentado. Então, é uma obra que atingiu o seu objetivo por ser comentado. Uns falam bem, outros falam mal, mas é uma obra que não passou desapercebida. Então, atingiu o seu objetivo de mostrar e dizer alguma coisa, né? Já a gente chega por que tem esse dedo? O que é o dedo do Dirceu Rosa, hein, gente? Já ele explica isso pra gente. Primeiro deixa eu dar mais uma passadinha na Santa. Como é que foi? Eu também tenho vertigem Uhum. pro. Bom, já fez É, 30 anos agora, né? é. Se alguém que é da época da construção, você notava que eu enchia aquilo de madeira. Eu, cada 2 metros, eu forrava de madeira para mim não ver o chão lá embaixo. Uhum. Olha só. Então eu Eu me acho sentia seguro. gente, isso aqui é a primeira vez que o Dirceu Rosa está confessando não seria a palavra, né? Mas admitindo que tem dificuldades com a altura e como ele fez para contornar isso. Eu gastei um rio de madeira ali, mas eu É, me protegia, né? certo, Então, em qualquer local que eu tivesse, me sentia no chão, porque eu não estava vendo lá embaixo, né? Eu fechava tudo. perfeito. E Olha, sobre vertigem, ah, Dirceu Rosa, há uma frase icônica. A frase diz assim: se você ficar olhando a- o tempo todo para o abismo, se você ficar olhando, fixar os seus olhos no abismo, cuidado, o abismo vai olhar para você. Tem uma frase que diz isso. Dirceu Rosa, vamos dar uma passadinha rápida na obra dos pioneiros. Eu falava para você agora, fora do ar, numa conversa informal, que aquilo é um retrato perfeito dos anos 50 de Cascavel. Se você não foi lá ver ainda, se você não fez uma foto lá ainda, vá nesse fim de semana. Vá nesse fim de semana. Está ali, a gente já falou, endereço pertinho da Feira do Teatro. Aquilo é magnífico, porque coloca você num cenário de Cascavel dos anos 30, dos anos 40. Uma obra absolutamente impressionante. O que foi mais complexo para fazer ali? O olha, cachorrinho é mais difícil de desenhar ainda? eu procurei, aliás, cachorro, animais, para mim sempre foi uma dificuldade. Eu tenho Hum. dificuldade de desenhar animais, sabe? É. De esculpir animais. Mas eu tenho certeza que naquela época alguém não ia ficar sem cachorro, Não, né? não. Então eu coloquei, primeiramente era 2 personagens que me encomendaram, tal, faz um gaúcho, tal. Depois me ligaram, você tem que eliminar o gaúcho, tem que fazer só o catarinense. Eu falei, não, o gaúcho, desde que eu cheguei aqui, sempre foi terra de gaúcho, tal, os gaúchos sempre foi a maioria. Aí eu fiz mais um personagem, que daí pode ser o catarinense, paranaense, São Paulista, Pode ser um caboclo? pode ser qualquer um, mas É. o gaúcho eu acho que faz parte da nossa história, né? Agora, E eu acho que você não tem dificuldade de esculpir machado. Do Machado. machado a gente vê por aí. E, Vocês prestaram atenção naquele machado, gente? Olhem bem. e aquele machado, simbolizando todos os trabalhadores que Hum. desbravaram aqui, então eu fiz o cara machado todo de mãos, simbolizando as mãos dos trabalhadores que desbravaram nossa terra, né? Olha, um E dos primeiros contatos que eu tive com a sua obra, Dirceu Rosa, foi lá na inauguração do terminal rodoviário Helenise Tolentino, em que tem, se eu não me engano, é o dedinho e a soja, alguma coisa assim. eu tinha, É. naquela época eu coloquei 10 obras lá na rodoviária, Hum. mas com o tempo eu tive que retirar porque rabiscavam, riscavam. Tava mal. Chegaram ao cúmulo de um dia, tinha aquele flash que chamava uma boate que tinha ali, Discoteca, é. e os caras foram lá para a rodoviária brigar e pegaram uma obra minha lá em cima e jogaram lá embaixo para atingir os outros, Só. né? Olha Aí eu só. resolvi tirá-las e levei para casa. Então, a pergunta que não quer calar é o seguinte: cada artista tem sua marca. A marca do Dirceu Rosa ou são
os dedinhos, dedos né? e as mãos. Como é que surgiu isso? É o dedo, a mão, é a unha, né? É uma marca dele muito forte nas obras dele. Como é que surgiu isso? Olha, quando eu comecei, eu não gostava, não sabia desenhar as mãos. Podia, escondia, se eu pudesse eliminar as mãos da pessoa, eu eliminava. E daí foi eu descobri que você não precisava ela fazer bem perfeitinha para ela terem valor dentro da expressão do corpo humano. Uhum. Aí uma época eu fazia só um dedo e tal, e sempre buscando chamar atenção sobre o valor da mão. Hoje eu uso as mãos como meu meio de expressão, meio de transmitir as mensagens das minhas obras. Não é pelo rosto ou pela expressão corporal, mas sempre pelas mãos ou pelos dedos que está transmitindo alguma coisa, né? E isso acabou virando uma característica. Então todas as minhas obras sempre contém alguma coisa, um dedo ou as mãos, e se- em termos de vendas, se não tiver isso, não tiver dedo nas minhas obras, o cara não compra nem a pau. Se você fosse apontar uma característica semelhante no Leonardo da Vinci, você estudou esses caras, Dirceu? Você tirou um tempo para ver essas coisas? Estudei a fundo, ele sempre acompanha e tal, né? Aham. Mas cada um tem sua época, né? É. Ele teria uma característica que você apontaria, assim, que Não, não, eu acho que a obra dele é uma obra universal? é, Apareceu muito agora uma na coisa que Capela Sistina. eu sempre acompanhava o Leonardo, era aquele desenho dos braços que ele faz, né? Daquele círculo. Então todos os cristos que eu fazia, eu sempre lembrava daquele, né? Daquele movimento que para fazer as medidas para não ficar na proporção, né? E Dirceu, precisa ser um gênio para fazer o que você faz? não, não, eu não sou gênio não. Não? Basta gostar, né? Eu acho, inclusive, veio uma turma de alunos visitar a minha casa hoje, e eu sempre falo para os alunos que são pequenos, façam aquilo que você gosta, que você tem facilidade, que a tua vida vai ser sempre mais fácil. Você vai ter prazer de trabalhar, não a dificuldade de trabalhar. Então, eu sempre, eu sempre trabalhei até 11h30, meia-noite, todos os dias da minha vida eu sempre trabalhei à noite, né? Mas não me sentia cansado, sabe? Uma marreta de 1 quilo em cima de uma tora, mas era aquilo que eu gosto de fazer, né? Eu tenho o prazer de fazer isso. Então, imagina se eu não gostasse, pô, eu tenho que estar trabalhando. Então, se você tem a facilidade e gosta de ter o prazer de trabalhar, é muito mais fácil. Sua vida se torna muito mais fácil. Pois é, mas agora eu fiquei curioso. De onde que vem a matéria-prima para você trabalhar? Olha, hoje eu sempre comprei muita madeira, sabe? Porque eu trabalhava com prancha, às vezes de 10 centímetros, e isso demora 1 ano para uma prancha dessa secar. Então eu nunca deixava acabar. Eu não ia pegar um serviço, tem que esperar 1 ano para fazer o trabalho. Então eu sempre tinha um estoque. Eu tenho madeira ainda que eu não vou conseguir gastar no meu restinho de vida. Não vou conseguir, sabe? Tem um estoque muito bom. Hoje o cedro é proibido que você comprar, derrubar, mas eu tenho muita madeira ainda. A propósito, quantas primaveras nós temos aqui nessa história de vida? 73, 73. 56 de profissão. Imagina só. Qual é a melhor madeira para trabalhar? Olha, eu uso o cedro, né? E também usava o quiri. É uma madeira branquinha, gostava por causa da cor, que daí você jogava vários tons, mas normalmente é o cedro. Você ficou muito conhecido também pela arte sacra, né? Fazendo trabalho para as igrejas. Até imagino que esse foi o seu principal ofício. Não era aquilo que eu gostava, sabe? Uhum. Mas a vida caminhou para isso, tal, né? O trabalho foi chamando trabalho. Hoje eu já fiz trabalho para 330 igrejas no Brasil inteiro, de Rondônia a Porto Alegre, né? Não faço mais, já parei, não estou trabalhando mais para ninguém, estou só fazendo obras para mim. Chega, né? Os filhos estão Tá criados, se divertindo o que agora. eu tenho já está bom, então É. já me preparei para isso. Então hoje eu não faço encomenda mais para ninguém. A gente vê assim, existe até a casa do artista e tal. Pessoas que estão no seu ofício, têm essa sua criatividade, que atuam na área da cultura e tal. Normalmente são pessoas que têm muitas dificuldades financeiras. Olha, eu não é? sempre considero que cada 200 artistas um consegue sobreviver. Sempre. Mas Mas, você às é uma vezes, pessoa bem sucedida. graças a Deus, eu não posso reclamar da minha profissão, sabe? Eu cheguei em Cascavel, eu casei, era moleque praticamente. A cidade cresceu e eu fui acompanhando, fui trabalhando, fui investindo, né? Todo o meu trabalho eu sempre investi em Cascavel. Então hoje eu tenho uma renda que me sustenta graças ao meu trabalho, né? Fui aproveitando, trabalhei bastante e não posso reclamar. O pessoal às vezes faz um mau trabalho e não trabalham muito e querem sobreviver. Não é assim, né? As coisas, se você quer trabalhar por conta, você tem que trabalhar o dobrado do que trabalha empregado.
Qual que é a sua origem familiar no recorte social? Quem eram seus pais? Ou são? Nós éramos. Meu pai sempre foi agricultor, semi-analfabeto, era um grande cara, inteligente. A minha mãe, do lar, analfabeta, né? E eu nasci, sabe, meu pai era sitiante, com Você não cafeicultor. veio de berço de ouro. Não, eu sempre... É. Cara, na minha casa não tinha nem margarina pra gente comer, na época, eu comia um pão seco, né? Não era um berço de ouro, não, eu sempre comecei lá de baixo. Fale o nome dos seus pais, do pai e da mãe. Minha mãe chamava Nair, meu pai Altino. Altino. Seu Altino é agricultor. Agricultor, Dona Nair do lar. meu pai era agricultor, carpinteiro, barbeiro. É. Meu pai, se fosse um cara estudado, seria um gênio, sabe? Naquela simplicidade dele, tudo que ele botava a mão, ele sabia fazer. E talvez eu tenha... Talvez é essa habilidade que você Meu tem com pai era as mãos. carpinteiro, eu sempre tive ferramentas, serrote, formosa em casa ali, né? Até que um dia eu fui fazer uma exposição, eu só pintava. Fui fazer uma exposição em Maringá e daí tinha um escultor, o tal de Conrado Moser, que hoje mora lá em Três Itilhas. E ele expôs o trabalho, eu vi lá uns Cristos, Casa Santa Sé, umas coisas. E eu cheguei em casa e falei, acho que eu vou tentar esse negócio. Peguei os serrotes, formando meu pai lá e comecei a trabalhar, sabe? Daí com o tempo eu fazia exposições de escultura e pintura. E aí descobri que o meu negócio era escultura. E daí fui abandonando a pintura e segui meu ritmo. E não teve aquela conversa, Dirceu, do pessoal que fala, mas o teu piá lá, o Dirceu, mas vai fazer o quê com aquilo? Né? Essa vida de artista não dá nada? Não teve esse tipo de conversa? Não tive. Não teve oposição à Não, sua opção? graças a Deus, eu morava em Cianorte, cidade pequena. Meus pais, professores, jornalistas, todos me empurravam para frente. E isso me dava assim um incentivo danado. Para você ter uma noção, quando eu comecei, mas bem no comecinho mesmo, eu era estudante no Colégio Estadual do Cianorte, era um colégio velho e tal, e eu fiz, para 7 de setembro, eu fiz um desenho do Tiradentes. E eu sempre fui tímido, sabe? Nunca fui de... eu estava na parte da tarde, e na hora do almoço eu fui lá no colégio, existia um quadro de tal, e eu fui lá e colei aquele desenho, aquele quadro, era mais ou menos o dobro de uma cartolina assim. E fui para casa, tomei banho e voltei para a escola do cheio, né? Vou chegar lá, tal, cheguei lá, tinham roubado o quadro. E eu fiquei decepcionado, tal, chateado. Passou uns 20 dias e eu nunca fui bom aluno na escola, sempre do meio para trás ali, né? Aí chegou o diretor, abriu a porta, ele era um senhor assim meio... Ele era brincadeira, mas era bravo, assim. Ele abriu a porta e falou assim, quem é que Dirceu Rosa da Silva aqui? E eu, barbaridade, levantei esse meio de cabisbaixo, né? Sou eu. O diretor entrou, aquele quadro, cara, moldurado, Olha só. coisa mais... E ele pegou para... Ele retirou o quadro, levou, mandou botar na moldura. Olha que sabe? maravilha. E aí me teceu um monte de elogios, tá? Vou escrever para o secretário de Cultura do Estado, bababá. Não aconteceu nada disso, mas foi uma injeção assim, que, sabe? Você levou um susto inicialmente? Mas depois percebeu que o seu quadro havia encantado o diretor. E aquele quadro ficou lá na diretoria, lá, muitos anos. E o que era o teor desse quadro? O que era? Era o rosto do Tiradentes. De Tiradentes. Dia 7 de setembro, né? Certo. E eu depois, quando eu fiz 40 anos de profissão, fiz uma exposição em casa, fui atrás desse quadro em Cianorte, não consegui mais, não sei que fim levou esse quadro, se alguém levou para casa, mas foi uma injeção assim que... Eu sempre falo, os professores quando descobrem a tendência ou a facilidade de algum aluno, tem que incentivar, porque às vezes ali está a vertente, o início de alguma coisa. E olha, há tantos tesouros assim, joias não lapidadas, entre os 30 e tantos mil aluninhos das escolas municipais de Cascavel, que os professores tenham esse talento, essa visão, essa sensibilidade para pôr esse olhar e dizer, olha menino, quem sabe o seu caminho seja aqui, porque essa criançada chega a 15, 16, 17 anos, tem que optar por um vestibular, né? Não tem a mínima ideia, muitas vezes, de que caminho seguir. Dirceu Rosa, qual foi o trabalho mais desafiante que te deram até hoje? Cara, o trabalho mais difícil que eu fiz até hoje, assim, foi fazer a escultura do túmulo da minha filha. Olha só, é verdade, eu lembro desse É uma episódio. coisa difícil, né? Forte, é verdade. Mas o que você esculpiu lá, naquele caso? eu fiz uma elevação, né? Uma mulher soltando uma pomba, como se fosse... E onde está essa escultura? No túmulo da minha filha. Né? No central? No central. No cemitério central. Eu tenho uma cópia dela no jardim, em casa, mas no central ali. Sim. Então... Eu imagino que não haverá em toda a sua carreira nenhuma obra que desafie mais seus sentimentos do que essa, né? E Dirceu,
Tirando então essa parte que realmente é muito forte, muito sentimental. Entre todas as milhares de obras que você fez, qual delas você indicaria como o melhor trabalho que você já fez até hoje? Esse da catedral. É, É o melhor trabalho pela grandiosidade, pela beleza dele. Eu pela conheço simbologia. simbologia. Eu visito todas as vezes que já fui para Europa, visito, sempre vou atrás de monumentos e tal. Olha, raramente, não é modéstia à parte, você vê um monumento de uma beleza igual aquela ali, né? Eu tenho o maior orgulho de ter concebido aquela obra. O que precisamos fazer agora recentemente que você estava lá pendurado de novo? O que aconteceu, Dirceu? Não, foi feita a reforma. Hum. Eu, na época, eu não sabia, ninguém me alertou, É. eu fiz ela lacrada, fechada, Hum. né? E ela condensa o ar lá dentro e forma água, Sei. enferrujou a ferragem. Aham. Eu, quando abri para dar uma olhada lá, quase caí de costas. Os ferros estavam pela metade, assim, todo corroído. Então foi feito um bom trabalho agora. Revestimos toda com a tela por dentro, com as ferragens, e jogamos cimento. Foi injetado cimento no interior. E daí foi aberto uns buracos, em cima e embaixo, para o ar circular. Então hoje não vai mais, não forma mais ar, não umedece mais nada lá dentro, porque o ar circula, né? E infelizmente, em termos de iluminação, 30 anos sem a igreja sem se preocupar com iluminação, e agora que foram fazer uma iluminação, fizeram uma coisa, um serviço que deixou a desejar. Gastaram um rio de dinheiro e não aceitaram a minha ideia de colocar um refletor para iluminar ela inteira. Então colocaram uns refletores inadequados que formam excesso de luz nos pontos, escurecem em outro, e ficou péssimo, sabe? Temos que mexer ali então. Não, eu agora É. lavei minhas mãos. Os projetos que eu fiz lá, que a iluminação que eu queria, ia custar R$2.000. Gastaram mais de R$40.000 e ficou uma porcaria a iluminação. Então eu vou falar o quê? Eu não mando mais, a obra não é minha. Pois né? é. A sua parte você fez, as suas dicas você deu. Palpite, mostramos o que era melhor, mas optaram, não sei por que cargas d'água, trouxeram um cara de Maringá para fazer a iluminação, projeto, não sei o quê. Cara que nunca projetou um monumento na vida, queriam soldar refletores na própria obra. Falei, isso não é pé de jabuticaba para encher de refletor, e nem árvore de Natal para encher de luzinha lá para cima. Então, tem que ser uns refletores que iluminam por inteiro. Não sei o que. Então, foi um voto vencido e fizeram uma péssima iluminação. Então, quem sabe um dia... Alô, Padre Divo, dá uma olhada nisso, Padre Divo. É uma obra grandiosa demais para não ter o seu esplendor refletido nas noites da cidade, que é quando as pessoas conseguem parar para fazer uma foto. Ficou no escuro, mas ficou, sabe, uns pontos muito iluminados, outros escuros, então certo. Deixou a desejar, né? Bom, Dirceu Rosa... Mas está melhor do que estava, muito melhor do que estava. As pessoas que querem conhecer melhor o trabalho do Dirceu Rosa podem fazer uma visitinha em frente à residência dele, na Avenida Brasil, lá no alto da Brasil. Qual que é a referência ali? Avenida Brasil, 2545, bairro São Perto Cristóvão, que perto tem do... ali, dá para dizer. Depois da igreja, umas 4 quadras. Da igreja São Cristóvão, né? É. Depois da igreja São Cristóvão, sentido centro Curitiba, né? Ali do lado esquerdo, no canteiro da Avenida Brasil, o Dirceu Rosa fez a gentileza de compartilhar um pouco da beleza, do conhecimento e do talento dele. Descreva algumas obras que estão... Você sabe que quando eu cheguei a Cascavel, eu cheguei com a cabeça de fazer uma casa que fosse turística. Eu falei, eu tenho que morar na avenida ou lá na BR, um local que fosse fácil acesso, não podia ser uma rua escondida. E desde essa época eu tenho na minha cabeça, né? Então eu consegui fazer minha casa, sabe, jardins, tal. Eu tenho, só nos jardins são 70 esculturas, a parte externa. Deve ter mais de 100 lá dentro de casa. E eu, de vez em quando eu vejo pessoas no vidro do meu muro lá, tirando fotografia, sabe? E eu falei, vou fazer umas obras lá fora que seja pública, que o pessoal não precisa estar, né? Tocando campainha, tal, para tirar as fotos. E aí eu fiz esse projeto, são 12 esculturas na minha quadra, que daí as pessoas, os alunos, os professores, sei lá, vêm visitar minha casa e já vão visitar o resto, né? E então, é umas obras que eu doei para a cidade, não doei para a prefeitura, doei para a cidade de Cascavel, sabe? Então tá ali uma coisa para a posteridade, vai ficar para sempre. Tá aí, gente, no canteiro da Avenida Brasil, ali do ladinho da ciclovia, você pode apreciar o trabalho
do Dirceu Rosa. Dirceu, muito artista faz o chamado autorretrato. Você já fez o seu, né? Eu fiz uma vez, mas É. não é o meu negócio, não. Não sou um Van Gogh da vida. Mas eu deixo como sugestão que o Dirceu Rosa agora ele está fazendo um trabalho quase virou um hobby quase o trabalho dele, né? Já não está aceitando encomendas das igrejas. O Dirceu Rosa está num período mais de contemplação, Mas eu tenho um quarto lá, já estou com 30 esculturas, né? sabe, encostadas. Mais para frente fazer exposição ou para a posteridade, né? Então, Uhum. O que você acha que falta na tua obra, Dirceu? O que, assim, nesse período da sua vida? eu acho que não falta nada. Eu sempre consegui o que eu quis, né? Sempre quando eu quis fazer exposições, minhas exposições sempre foram muito bem aceitas, de sucesso. Então eu não posso da minha profissão eu não posso reclamar nada. Eu acho que eu consegui que a maioria não conseguiram. Consegui em vida, que os artistas às vezes conseguem só depois de morto, porque todos os estudantes de Cascavel estudam a minha obra, todos, né? Então isso é uma coisa que você só consegue ver depois que o cara morreu. E eu consegui em vida, isso é uma dádiva. Esse último livro que eu fiz, eu distribuí para 700 bibliotecas escolares, do Paraná até Brusque, até Santa Catarina, sabe? Então são trabalhos, são obras que os alunos vão ficar estudando, vendo para sempre, né? Um trabalho que você faz, uma divulgação que você faz. Tem na sua família um herdeiro do seu talento ou é o Dirceu Rosa e o Dirceu? Olha, o meu filho começou, mas daí essas coisas você não obriga, não força, né? Ele partiu para arquitetura e está na dele. Tem uma neta minha que também parece que tem Um uma, tenor? uma tendência, está estudando arte e tal, mas vamos ver, essas coisas você só sabe depois quando acontece, mas. E também não se força, né? Você tem que ser nato, tem que ser gostar do que faz. Você acha que o cascavelense médio é um contemplador da beleza? Eu falava para você fora do ar aqui de uma frase que eu gosto muito, tá lá no meu Instagram, que diz que algumas pessoas atravessam o bosque todo e só conseguem enxergar lenha para queimar, não é? Você acha que o cascavelense é um contemplador ou não dá para tirar um perfil de um pelo outro? Você acha que a sua obra é devidamente reconhecida e Olha, valorizada? eu acho que é valorizar pelo povo, sabe? Eu acho sempre o povo sempre elogiou minhas obras, sabe? Todo lugar que eu chego, ó, prazer, muito, né? Parabéns, blá, blá. Não pelo poder público, sabe? Poder público, praticamente eu não existo. Mas vou fazer o quê, né? Eu nunca dependi deles, sempre segui minha vida. E o que eu vou fazer? O importante é o povo me valorizar, todo lugar, né? Eu sempre sei que gosta das minhas obras, então é isso que interessa, né? É isso que vale. Estou entrevistando o Dirceu Rosa, já nos finalmente da nossa conversa aqui. Você conhece, você já viu o trabalho dele. Talvez você não tenha visto o Dirceu Rosa pessoalmente. Ó, a minha inteligência artificial que está falando sozinha. Que coisa de louco isso aqui, né? Dirceu Rosa, eu quero agradecer a sua presença, sua participação. Transmito a palavra para suas considerações finais, desejando que você prossiga, né, que você, com essa sua mente fértil, com essa sua capacidade de trabalho e com toda essa lenha que está estocada, eu estou falando lenha, tá, gente? Madeira, toda essa madeira que está estocada lá, que você teve esse cuidado de guardar, que possa nos contemplar ainda com os seus belíssimos monumentos. Não, enquanto eu puder trabalhar, aguentar trabalhar, não vou parar nunca. Você parou, enferruja, né? Então, eu só não tenho aquele compromisso, ó, tem que terminar o serviço. Então, estou com calma, estou trabalhando, né? Você fazendo aquilo que eu quero e não que os outros querem. Então, esse é o maior prazer que eu tenho. Olha que estágio que chegamos, né? É, Agradecendo a presença do Dirceu Rosa, agradeço também a sua companhia, deixo um abraço para cada um de vocês e já já a gente terá outro Pitocast no ar. Saúde, tudo de bom e até breve.